Serviço de atendimento ao cinéfilo, qual sua pergunta? Akira Kunazawa mandou R$ 6. Oi, professor. Sou um velho jovem cinéfilo e meu filme favorito da vida é Retrato de uma Jovem em Chamas. Pode me indicar filmes nessa pegada? Cara, filmes nessa pegada você vai ter que ver melodrama. Por quê? Primeiro porque o melodrama é um gênero que atua a partir de uma simplicidade das ações, e na relação direta que ele tem com o corpo do espectador, provocando nesse espectador reações fluidas, no caso aqui, o choro. A grande parada do melodrama é que ele é o gênero que, por atuar de maneira direta e simples com o espectador, faz com que esse espectador tenha uma conexão direta, empática e emocional com o filme e com seus personagens. Retrato de uma Jovem Chamas é um filme que trata especificamente sobre isso, de lidar com dilemas morais e pôr em contraposição razão e emoção. Essa é a grande parada do melodrama. Melodrama esse que se intensifica enquanto gênero a partir do século XVIII com a ascensão do romantismo como modelo de pensamento e literário dentro de um contexto do capitalismo industrial. Colocando em oposição razão e emoção, justamente porque o romantismo agia em oposição ao racionalismo iluminista. Então, vocês vão ver sempre nos melodramas, tal como Retrato de uma Jovem Chama, esse dilema moral de seus personagens. No caso de Retrato de uma Jovem Chamas, um amor que não pode ser consumado. Não pode ser consumado porque, numa sociedade como aquela do século XIX, aquela moça, Heloise, estava prometida a casar com outro homem. Mas ela se apaixonou por uma outra mulher. Elas se apaixonaram. E aquele era um amor, e esse que é o grande barato de Retrato de uma Jovem Chamas, era um amor que não só não podia ser consumado, era um amor que foi consumado, mas que tem prazo de duração. Está fadado ao fracasso, fadado ao fim. E quanto mais a história se desenvolve, quanto mais aquele amor queima, mais nós sabemos que ele está próximo do fim. E esse que é o dilema, essa que é a dor que o filme provoca. Se a gente pensar num outro filme, para já citar outros aqui para vocês, como Amor à Flor da Pele, nós estamos falando de um amor que não pode ser consumado e que não se consuma, mas que explora justamente essa tensão platônica entre esses dois personagens. Se a gente pegar um outro filme como Brief Encounter ou Desencanto, da mesma maneira, esse amor que tem tempo de duração, tal como em Retrato de uma Jovem Chamas. O amor que tem tempo de duração. Se você pegar As Pontes de Madison, a mesma coisa. A tensão de um amor que não pode ser consumado, mas que consuma. Mas ele precisa de um dilema final. Ele precisa ser resolvido. Você vai escolher abandonar a família ou viver a aventura, tá ligado? Então esse é o melodrama. E tem aula sobre melodrama na Introdução ao Cinema, um dos gêneros que eu sou mais apaixonado na minha vida, até pelas minhas conexões com o romantismo enquanto estudo. Dito isso, o que assistir depois de Retrato de uma Jovem Chamas? Se você gosta de Retrato de uma Jovem Chamas, o que você vai assistir? Bom, Desencanto, do David Lean, As Pontes de Madison, do Clint Eastwood, O Haru, do Kenji Mizoguchi, Intendente Sancho, do Kenji Mizoguchi também. Tudo o que o Céu Permite, do Douglas Sirk, é um baita filme para discutir essa lógica de razão e emoção do filme. Nós estamos falando de uma mulher mais velha que se apaixona por um homem mais novo e a sociedade encara isso como um grande problema, inclusive a família dela, e ela se coloca nesse dilema de viver a sua paixão, sua emoção com o homem que ela é apaixonada ou viver a moralidade daquela sociedade. O próprio David Lean faz A Filha de Ryan, que é um filme lindíssimo e tristíssimo, diga-se de passagem. O Piano, da Jane Campion, Amor à Flor da Pele, do Wong Kar-wai, Comrades, Almost a Love Story, ou Camaradas, Quase uma História de Amor, do Peter Chan, talvez um dos melodramas que eu mais goste, mais lindos, mais tristes, que trata justamente também dessa relação entre razão e emoção, o que fazer em determinado dilema moral, inserido o amor dentro desse contexto. Phoenix,
do Christian Petzold, Jerichau, também do Christian Petzold. E tá aí, algumas indicações de melodrama pra você que gosta de Retrate uma Jovem em Chamas. Jurado N2 mandou R$6. Eu tô vendo aqui que tu conhece o Introdução ao Cinema, mas ainda não faz parte do curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. 2 aulas novas todos os meses sobre os mais diversos assuntos relacionados à produção cinematográfica, incluindo os gêneros do cinema. Lá tem aula sobre o que é terror, o que é o medo, aulas sobre giallo, slasher, final girl, melodrama e vem muito mais aulas sobre gêneros cinematográficos por aí. O que tá esperando? Isso sem contar com aulas sobre diretores do cinema, sobre filosofia e política relacionada à produção cinematográfica, história do cinema, linguagem, teoria, tem tudo nesse curso e vai vir mais porque são 2 aulas novas todos os meses. Tá esperando o quê? Vai na descrição desse vídeo e faça parte do curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Fui e vi mandou R$6. Salve, prof. Tem dicas para me recuperar psicologicamente de Vai e Veja? Existe suco de cura ressaca de filmes devastadores? Tem, pô. Vamos ver umas comédias maneiras? Então, ó, comédias maneiras pra você assistir depois de assistir Vai e Veja. Design for Living, ou Sócios no Amor, do Ernst Lubitsch. Os Eternos Desconhecidos, de Mario Monicelli. Do Mario Monicelli também, A Garota da Pistola e O Incrível Exército de Branca Leone. Uma Vida Difícil, do Dino Risi. Também do Dino Risi, Aquele que Sabe Viver. O Grace, do Leonardo Moura Mateus, filme brasileiro maravilhoso. Cara, assiste um filme de terror, mas é terror comédia, chamado Plano Sequência da Morte. Só assiste esse filme. Falsa Loura. Mas Falsa Loura, se bem que tu também vai entrar numa depressãozinha no final, apesar de ser um filme de comédia. Então, assiste. Mas não depois de Vai e Veja. Rosa Púrpura do Cairo, do Woody Allen. O Discreto Charme da Burguesia, do Luiz Buñuel. Fulaninha, do David Neves, mais um filme brasileiro de comédia muito legal. E aí, se a gente for pra Chaplin e Buster Keaton, fudeu. Que aí é isso. Tempos Modernos, A General, O Grande Ditador. Pra você pegar o Vittorio De Sica, por exemplo, você pega O Milagre em Milão, bom filme de comédia. Sherlock Jr., do Buster Keaton. Luzes da Cidade, do Charlie Chaplin. Bonequinha do Amor, do Ernst Lubitsch. Esse filme é aquele filme... Ah, Felipe, eu quero conhecer mais cinema mudo, mas é difícil. Bonequinha do Amor. Vê esse filme. As Pequenas Margaridas, da Vera Stilová. O Baile dos Bombeiros, do Milos Forman. E o meu filme favorito, do Eric Romer. O Amigo da Minha Amiga. Filme de fofoca. Se tu gosta de fofoca, se tu é fofoqueiro, como todo cinéfilo é, O Amigo da Minha Amiga. Eric Romer. Tá aí, algumas indicações de comédiazinha boa. Gabriel mandou R$6. Boa noite, Felipe. Me indica 1 ou 2 filmes pra começar Tarkovsky. Cara, então, Tarkovsky é um diretor de filmografia curta, cara. Tarkovsky tem 8 filmes. Então, sempre que me perguntam, Felipe, quais diretores é bom pra maratonar? Bom, é bom maratonar diretores com filmografia curta. Pegar o Kubrick, é um diretor de filmografia curta. Pegar o Tarkovsky, é um diretor de filmografia curta. O Tarantino é um diretor de filmografia curta, por exemplo. Então, como começa Tarkovsky? Começa pelo começo. Tá ligado? Por que eu digo isso? Porque é difícil você fazer isso na maioria dos diretores. Né? Tem diretores com pra lá de 50 filmes. Vai começar a ver Bergman pelo começo. É difícil, o cara tem mais de 50 filmes. Tu vai começar do começo os filmes do Woody Allen. É difícil, o cara faz 2 filmes... Hong Sang-soo. O cara faz 2 filmes, 3 filmes por ano. Foi difícil. É o ideal. Mas como o nome já indica, é uma ideia que não se confere na nossa realidade material. A gente precisa conhecer outras coisas também. A gente precisa estudar outras coisas também. Mas não é possível fazer isso. Logo, no caso de Tarkovsky, em diretores que têm poucos filmes, eu recomendo que você faça isso de maneira cronológica. Porque é a melhor maneira possível de fazer. Você vai fazer uma arqueologia do conhecimento desse autor. É algo que eu sempre falo com todo mundo. Eu quero ler um livro. Eu indiquei pra vocês, inclusive, agora, A Invenção da Natureza, da história do Alexander von Humboldt, né? E que é uma espécie de arqueologia do conhecimento. É uma arqueologia desse autor, né, que a Andrea Wulf faz. E o que eu preciso dizer pra vocês com relação a isso? A arqueologia do conhecimento, a arqueologia do livro, a arqueologia dos livros que você vai ler e conhecer, ela é necessária para que você compreenda esse livro. Por quê? Porque aquele autor daquele livro, ele escreveu em algum momento histórico.
Em que momento ele escreveu? Quem era esse autor nesse momento que ele escreveu? O que estava acontecendo no mundo nessa época? No que esse autor acredita hoje, mas no que ele acreditava antes? O Marx, por exemplo, existem inúmeras bibliografias para discutir o Marx em cada uma das suas fases. O jovem Marx, o Marx maduro. Isso não significa desprezar o jovem Marx. Não significa desprezar as obras antigas, mas compreender que elas são fruto de determinado contexto histórico e contexto individual desse autor. Isso acontece também com os cineastas, que são autores. São autores. Então, para compreender a obra de um autor, você precisa compreender quando ela foi lançada, quando ela foi feita, sobre que contexto ela foi feita, por que naquele momento. O que aquele autor enxerga sobre a sociedade, porque o filme ele é fruto da maneira como o autor enxerga o mundo. Entende o que eu estou falando? A maneira como o autor enxerga o mundo estará explicitamente marcada no seu filme. Porque todo filme é fruto de um tempo. Então a arqueologia do autor ela é fundamental nesse sentido. Então, como conhecer Tarkovsky? Cara, é uma ótima oportunidade, quando os autores têm poucos filmes, de você poder compreender essa arqueologia numa totalidade. E você compreender esse autor em cada um dos momentos de sua produção. Entender o Tarkovsky, portanto, da infância de Ivan até o Tarkovsky do espelho. Até o Tarkovsky do sacrifício. Meu filme favorito do Tarkovsky é o Sacrifício e o Espelho. Mas eu recomendo que você comece por A Infância de Ivan. Demônio que bate meta mandou R$19,81. Aulão massa, professor. Obrigado pela companhia, apesar de cansado. Tô cansado, galera. Tô cansado real. E é esse cansaço que fez eu dar alguns passinhos pra trás. Vocês vão ver aqui no canal, eu preciso falar isso aqui agora, até pra galera que não assiste às lives e tá vendo o canal também saber, também ter conhecimento. A gente tá dando uns passinhos pra trás aqui, eu e Bruna, né? Que nós somos dois aqui no canal Felipe Leão. Estamos dando um passinho pra trás. Então a gente tá diminuindo o número de lives, o que pode ter por consequência diminuição de número de conteúdos, pelo menos a princípio. Diminuição de número de conteúdos aqui no YouTube. Mas esse passos para trás que a gente vai estar dando aqui de produção de conteúdo no YouTube, nas lives, vai fazer com que a gente possa produzir mais conteúdos em outras redes. Então acompanhe a gente também no Instagram, no TikTok, etc. Inclusive, tem produção de conteúdo por lá, exclusiva, muito maneira, recomendo muito. E além disso, tempo para que eu possa dedicar em outras coisas que eu tenho como projeto, como por exemplo a criação do estúdio. Isso é real, gente. A gente vai formar um estúdio aqui nesse quarto. Um estúdio que vai formar um cenário muito legal ali, já planejado, tudo direitinho, só precisa da grana que a gente está juntando para poder fazer. Inclusive, se você quiser ajudar a fazer isso, apoia.se/Prof. Felipe Leão. Através todo o dinheiro do Apoia-se será destinado a formar esse estúdio aqui. Então, por favor, ajude a produção de conteúdo por aqui. Que vai ser formado vai ser feito para formar esse cenário e para ajudar também no processo de adquirir novos equipamentos. Uma câmera melhor, microfone, iluminação e etc. E tudo isso é muito caro. Evidente que a gente não vai fazer tudo de uma vez só, inclusive irei documentar todo esse processo, que espero que seja finalizado pelo menos até o final do ano. Se eu conseguir, e se vocês me ajudarem, apoia.se/Prof. Felipe Leão. Tá bom? Estou cansado real e isso tem feito não só aqui, como no Desencontros, a gente também está diminuindo para uma vez por semana por lá. O Desencontros não vai acabar. Essa não é uma live falando de novo o clickbait do Desencontros vai acabar. O Desencontros permanece vivo e muito vivo. Ele só precisa dar um passinho para trás, não porque ele está indo mal, mas porque a nossa sanidade mental precisa ser preservada. Pelo menos a minha. Eu acredito que precise nesse momento. Estou cansado, porque trabalhar na internet é difícil. É claro que eu não quero comparar com outros tipos de trabalho, nada disso. É difícil porque, primeiro, fisicamente é pesado, no sentido de estar aqui todos os dias, estar no Desencontro 2 vezes na semana, estar permanentemente ativo, e psicologicamente também desgastante, porque a gente precisa estar sempre correndo contra números. Vendendo curso para Introdução ao Cinema, aliás, faça parte da Introdução ao Cinema, o curso contínuo mais charmoso do Brasil. Então é difícil pra caramba fazer essas coisas.
e não se angustiar tendo uma família, tendo 2 filhos e etc. Então eu preciso dar passo pra trás, mas não parar. Porque se eu parar também, acaba tudo. Se fosse possível, eu pararia por pelo menos um mesinho, mas eu não posso. Então eu tenho que estar aqui, tá? Mas pra poder continuar, pelo menos uns passinhos pra trás a gente tem que dar. E é isso que a gente vai fazer, tá bom? Então tá bom. Curtiram o vídeo?